Desde o início dos tempos, as pessoas comunicaram pensamentos, ideias, informações e fantasias através de meios visuais. Usando a pintura, depois a fotografia, o filme e agora a computação gráfica. O primeiro computador para uso geral, chamado ENIAC, foi encomendado pela Marinha nos anos 40 e foi o protótipo dos computadores que conhecemos hoje. O computador ENIAC foi então desenvolvido para controle de voo e cálculo de problemas teóricos e era um verdadeiro computador, podendo armazenar um programa de instruções. Podia também jogar xadrez com os seres humanos. O primeiro computador com o qual as pessoas podiam comunicar-se graficamente através do desenho foi desenvolvido no início dos anos 60 no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Em 1970, computadores eram usados na Universidade de Utah para criar imagens tridimensionais com movimento. Foram feitas até tentativas de criar a ilusão da fala. And independent as the sun associates or glows alone, fulfilling absolute decree in casual simplicity. Uma simulação do voo para treinar pilotos foi uma inicial e importante utilização da computação gráfica. Hoje, com a computação gráfica, obtém-se uma grande variedade de efeitos, incluindo simulação da realidade. O computador nos permite mudarmos pontos de vista do possível ao impossível. E viajar em períodos de tempo surpreendentemente curtos. Podemos mudar o mundo de formas fantásticas com a computação gráfica. As coisas são transparentes, leves, flutuantes ou sólidas, metálicas, texturizadas. O vidro é criado, fontes de luz e cores controladas, e reflexos característicos são produzidos. Mundos novos são criados com a computação gráfica. Diferentes estilos de pintura podem ser realizados quase como pintando um quadro a óleo. É fácil para o artista usar a paleta Quantel. O computador tem formas geométricas embutidas disponíveis, tais como quadrados, círculos e linhas. O menu de tela é usado para acionar o computador para que selecione diferentes operações, inclusive ampliar a área em que se vai operar. Uma enorme variedade de estilos estão disponíveis. Qualquer imagem pode ser decomposta no computador, alterada ou retocada. O uso da computação gráfica para mudar a realidade traz algumas perguntas interessantes. A projetista Donna Cohen. Há computadores em que a resolução é tão alta que você não pode dizer que alguma vez foi tocado por alguma coisa. Isso levanta a questão da fotografia como prova de qualquer coisa. Nem sequer creio que as pessoas estejam conscientes do quanto a computação gráfica é hoje utilizada. Há apenas a pergunta: o que é real? Criar uma nova realidade acrescentando um vulcão em erupção ao céu de São Francisco. Ou remover o centro comercial da paisagem da cidade de Nova York.
O artista armazena e obtém gravuras que podem ser alteradas ou, a qualquer momento, recarregadas da biblioteca do computador. O artista corta e une elementos ou reduz imagens até qualquer tamanho. Cria movimento combinando uma série de imagens estáticas. Um grande número de elementos separados foram criados na paleta Quantel e então combinados numa só figura acabada. Se uma figura bidimensional é girada, não há profundidade e a figura desaparece. Com um objeto tridimensional, cada lado do objeto existe como na vida real, de modo que, ao ser girado, os lados ocultos aparecem. Há milhares de pixels disponíveis na tela, e cada um pode ser usado e pintado separadamente. Pintar com o computador simplesmente envolve movimentação da caneta depositando áreas de cor. Fundos pintados em segunda dimensão podem ser combinados com animação em terceira dimensão. Parte do fundo está sendo ampliada. Assim, uma estrela pode ser pintada no céu acima da paisagem. No CubeComp, um objeto tridimensional é construído com uma figura de barras ou modelo de arame e ampliado para alterar detalhes. O modelo recebe agora profundidade para acrescentar uma terceira dimensão. O menu de cor e iluminação é criado e o objeto recebe cor e uma fonte de luz. Agora é construída a outra metade do modelo. Todo modelo de arame é posicionado no cenário da paisagem em segunda dimensão. Como nos desenhos animados tradicionais, várias posições ou quadro de parâmetros são feitos para definir exatamente onde os objetos se moverão. Com os quadros de parâmetros, a direção e a velocidade do movimento são determinados a seguir através do movimento coreográfico. Depois de tudo ajustado, o animador observa um teste do modelo completo do movimento antes que o computador gere a figura concluída quadro por quadro como videotape. A computação gráfica é um grande negócio, com mais de 7 bilhões de dólares gastos anualmente só nos Estados Unidos. A maior parte da indústria de computadores gráficos concentra-se no projeto auxiliado por computador ou CAD. Outros usos importantes são projetos eletrônicos, gráficos comerciais, arquitetura e mapeamento. As imagens que a maioria das pessoas viram na TV são a menor parte do negócio, mas são as mais conhecidas pelo público. Públicos internacionais familiarizaram-se muito com os gráficos, logotipos e comerciais mostrados na televisão. Restaure com a l'usure interne du moteur. Votre moteur consomme moins et votre voiture reprend des ailes. Por todo esse programa, vocês ouvirão as vozes desses projetistas, animadores e artistas conforme vão expressando seus pensamentos e sentimentos. São pessoas que trabalham com computadores, que fazem a computação gráfica. Foi na televisão que o público em massa foi apresentado pela primeira vez aos computadores gráficos. As promoções da rede foram todas feitas usando backlit até 1983, quando começaram a usar a computação gráfica, creio eu. Agora são todas feitas com a computação gráfica e foi realmente uma mudança no visual. Carl Rosendahl, presidente da Pacific Data Images, fala sobre o primeiro grande filme que produziram. Provavelmente o mais emocionante foi quando Entertainment Tonight foi ao ar na primeira noite. Foi o primeiro filme a ir ao ar domesticamente. E ali estava um show nacional. E nós podíamos captá-lo em nossas casas. Isso era incrivelmente emocionante.
A computação gráfica é agora vista em todo o mundo em apresentações de programas de esportes e novos gráficos e logotipos de redes. Bill Kovacs, fundador da Wavefront Technologies. Creio que a computação gráfica afetou a vida das pessoas quanto à informação pela televisão, aumentando certamente suas expectativas. Hoje, as pessoas veem gráficos de alta qualidade todos os dias na televisão. É o que elas esperam agora. Harry Marx projetou o novo logotipo da NBC. Fazer algo que parecesse Las Vegas. Era só o que diziam. Era esse o tema. Queremos algo que pareça Las Vegas. A Able Image Research produziu a sequência de abertura do seriado televisivo Amazing Stories, a partir das imagens do storyboard. Amazing Stories deveria abrir com todos os símbolos e objetos dos contos desde os tempos mais remotos. Steven Spielberg queria que 37 objetos passassem voando em apenas 45 segundos. Costuma ser o número de objetos usados em 3 ou 4 comerciais de TV de 30 segundos. O diretor Randy Roberts. Tínhamos 37 objetos. Embora eles passassem rapidamente, cada um ficava no ar cerca de 4 segundos e cada um tinha que ser apresentado inteiramente. O produtor Robert Abel. Cada objeto do Amazing Stories tem texturas e pontos brilhantes, como esta caveira. Não dá para distinguir a caveira real daquela que criamos com uma varredura. Mesmo quando você não vê todos os detalhes, pode percebê-los. Olhem este livro um instante. O interior é verdadeira tipografia de Christmas Carol, de Charles Dickens. A capa é legítimo couro de jacaré. O cavaleiro de Amazing Stories tinha que se mover de uma forma natural. Os cotovelos e pulsos tinham que se mover juntos com sua cabeça e tronco. Um espadachim em ação real foi filmado e transformado no modelo de arame que foi usado para produzir o cavaleiro concluído pelo computador. Desenvolver uma imagem realista de uma cabeça parecendo uma pedra era outro problema. Ele foi resolvido dividindo a cabeça em segmentos cujas coordenadas eram alimentadas no computador. Esses difíceis dados foram então ampliados ponto a ponto no sistema de computação Gold. Usando fotografias de um pombo voando como referência, várias posições de asa foram registradas e introduzidas no computador. Os livros voaram perfeitamente na primeira vez. Uma considerável quantidade de informação foi necessária para criar as imagens nos computadores Gold. Tínhamos gente aqui 24 horas por dia. Foi uma loucura. Tinha gente dormindo aqui na etapa final. Tínhamos turnos de pessoas vindas de manhã que não viam pessoas que estavam trabalhando à noite. Mesmo quando você não vê todos os detalhes, você pode senti-los. É aí que está a magnificência da computação gráfica. Em nenhuma aplicação são vistas animações gráficas tão sofisticadas quanto nas transmissões esportivas. Carl Rosendahl. Em cada trabalho, o que você quer fazer é jogar com as coisas com que nunca jogou antes. Fazer algo que você nunca fez. Colocar-se na linha onde você tem que ser criativo e imaginativo para formular uma nova técnica, um novo visual, uma nova forma de fazer as coisas. Algo que torne o trabalho interessante e empolgante. A KRON-TV de São Francisco usa o sistema de pintura Aurora em seu boletim meteorológico para passar rapidamente a condição do tempo aos telespectadores graficamente. Cor e iluminação são um fator muito importante. Particularmente com gráficos, onde você tenta passar um visual e um sentimento em 10 segundos. Você pode escolher um azul perfeito para o seu objeto, mas não sabe de que cor ficará até que você o ilumine. Se você o iluminar só com luzes vermelhas, vai parecer púrpura.
Usando esta bola como modelo de arame, o número e colocação de fontes de luz podem ser escolhidos. Com uma superfície agora adicionada, a intensidade, luz, cor e textura são especificadas. Esta imagem pode ser colocada ou traçada sobre a bola como um reflexo. A mesma imagem pode ser usada como fundo atrás da bola terminada. Esta imagem estática é criada usando-se uma estação de trabalho em terceira dimensão. O animador trabalha na modelação de uma maçã em modelo de arame que recebe vários lados. O modelo concluído em terceira dimensão é girado. Um vaso é acrescentado e os dois modelos são vistos juntos em perspectiva. Um texto é adicionado e expandido para torná-lo tridimensional e então posicionado com os outros modelos. É acrescentada cor aos modelos e a imagem final é manipulada para diferentes aspectos e estilos, mudando texturas, luzes e níveis de transparência e cores. Usando o sistema tridimensional simbólico, o animador começa a modelar objetos e movimentos coreográficos utilizando modelos de arame, ao invés de objetos totalmente coloridos. Quadros terminados podem levar de minutos até horas em tempo de processamento, mesmo nos mais poderosos computadores. Imagens em modelo de arame podem ser mostradas e movidas bem mais rápido pelo animador para testar o movimento antes que a peça final seja computada. Usando o sistema Wavefront Technologies, este logotipo ou texto Showtime foi formado a partir de letras tridimensionais individuais. Este cenário de uma rua em modelo de arame foi construído pelo sistema de computador Bosch. À medida em que o ônibus se movimenta, nós nos aproximamos da marquise do cinema com um ponto de vista em traveling. Neste teste de cor a baixa resolução do mesmo cenário, os objetos têm agora superfícies e cor, mas têm uma aparência inacabada e poucos detalhes. Na versão final, notem que o ônibus recebeu faróis, há estrelas no céu, e postes de luz foram acrescentados à praça da cidade. Também com um ponto de vista em movimento, voamos através desta complicada paisagem de imagens e movimento. Notem que outros efeitos foram adicionados ao quadro acabado sobre o conteúdo do texto original do modelo de arame. Neste desenho da VMAX, o estilo tradicional da animação de filme é alcançado através da utilização da computação gráfica tridimensional. Com o advento da animação por computador tridimensional, diferentes aspectos e estilos se desenvolveram.
Este comercial francês que apresenta movimento humano um tanto limitado tem um senso de estilo contagiante. O processo de simular movimento humano com um computador é extremamente difícil. É muito mais fácil voar um logotipo do que criar movimento humano convincente. Tendo levado 3 anos para ser produzido, com um custo de mais de $1 milhão, esta premiada história canadense de Tony DePeltry representa o estado da arte retratando o movimento humano. Embora a figura em si seja exagerada, notem as sutilezas de emoção e movimento que os animadores criaram. É um belo filme, dotado de muita personalidade. Conta uma história, é sentimental, faz você identificar-se com a pessoa que está na tela. For 27 years, 6 nights a week. Ah, it's tough being an entertainer. Seems I'm not in anymore. I was the best, the craziest. And now, well, it's dust to dust and somebody new comes along. Ah, I remember when everyone came to see Tony DePeltry. Nights were always too short. The ladies and I got along great. One look was all it took. Este comercial chamado Brilliance é uma análise cautelosa do movimento humano criado pela Ketchum Advertising for the National Food Processors Association e dirigida por Randy Roberts. O produtor Robert Abel explica o processo. O primeiro passo foi transformar aquela imagem bidimensional que vimos no storyboard em uma que opera em 3 dimensões no computador. E isso requer que se reprojete muito mais do que parece à primeira vista, porque tivemos que construir o robô e seu ambiente em partes, ou seja, tudo, desde a junta do dedinho ao tronco, ao pescoço, às partes do corpo, perna, braço. 18 partes tiveram que ser juntadas e criadas para o computador. Esta imagem inteira nunca existiu fora do computador. Seu criador o estava fazendo mover-se, dando-lhe vida. Randy inventou uma técnica que ele chamou de animação da força bruta. Filmamos o modelo vivo e programamos seus movimentos coreografados no computador. O computador localizou pontos de referência pintados em seu corpo e criou uma animação de figura de barra que chamamos de gráfico vetor. O gráfico vetor, o modelo de arame, foi criado no computador e animado com o rosto do modelo real, convertido numa surpreendente simulação da vida real. O robô, seus movimentos, os detalhes, cada reflexo, a magia que ele faz com a comida, colocando isso tudo no ambiente e depois colocando Júpiter na janela do quadro, bem, são milhões de informações que o computador teve que assimilar. Para introduzir milhões de informações, foram necessários 3 computadores usados 24 horas por dia durante um mês para processar as imagens para o comercial final. A perfeita fluidez do movimento humano é transformada pela animação do computador nas cativantes imagens do futuro.
Com os anunciantes envolvidos em crescente luta pela atenção dos telespectadores, as agências publicitárias descobriram o poder de sedução dos comerciais de TV gerados por computador. Projetista Donna Coyne. No momento, o trabalho mais empolgante são os comerciais high-end, porque eles têm que ter o máximo de recursos, têm o máximo de dinheiro e os melhores talentos. Comerciais de TV que combinam computação gráfica e ação real parecem ter um frescor e originalidade só seus. Um artista da Creston Zurich Productions em Ohio prepara um storyboard para um comercial de TV, mostrando cada cena visual na ordem em que vai aparecer no comercial concluído. O animador usa um par de óculos real como modelo para desenhar no computador. O desenho é traçado no computador usando-se um mouse. O computador produz um modelo tridimensional a partir do desenho. O modelo é facilmente transformado em sua forma de modelo de arame. Usando como entrada uma câmera de vídeo, gravuras reais de nuvens são colocadas ou delineadas sobre modelos de engrenagens. Vários quadros estáticos completos são feitos para verificar a cor e iluminação. O animador testa a versão bruta para movimento antes de o original final ser gravado em videotape ou filme. Negócios americanos e internacionais estão considerando a computação gráfica uma ferramenta importante e vital em seus escritórios. Bill Kovacs. Creio que em 5 anos, qualquer chefe de departamento que se preze, quando fizer uma apresentação à diretoria de uma companhia, se sentirá embaraçado se não tiver gráficos móveis para mostrar. Comunicações associadas estão rapidamente tornando-se dependentes da computação gráfica. Historicamente, gráficos comerciais se desenvolveram das necessidades de companhias de expor dados numéricos. A indústria usa o computador gráfico para ajudar nas vendas e treinamentos. Por intermédio de gráficos tridimensionais, tornou-se possível passar dos gráficos setoriais e diagramas de barras para representações espaciais criativas. O computador provou ser uma inestimável ferramenta no projeto de produtos. Para este secador de cabelos, várias transparências foram utilizadas, permitindo ao projetista industrial estudar como os componentes atuam juntos e como serão em sua forma final. Em nenhuma área é tão importante como na indústria automobilística. Antes da ferramenta da computação gráfica estar disponível, um projetista de automóveis tinha que construir modelos de barro, madeira e plástico. Com o projeto auxiliado por computador ou CAD, o projetista está livre para tentar bem mais possibilidades num curto espaço de tempo. Isto dá aos fabricantes a liderança. Ao invés de reprojetar modelos em barro, eles podem ser mudados rapidamente com o computador. Não só o projetista pode visualizar a peça, mas testar as propriedades do material e a interação com o resto do automóvel. Concluído o projeto, as peças estão automaticamente construídas e robôs controlados por computador trabalham em automontagem.
Simulações animadas por computador são usadas para desenvolver e avaliar características de dirigibilidade de veículos e demonstrar visualmente seu desempenho. Em arquitetura, edifícios são projetados e apresentados em pré-estreia de todos os ângulos e lados através do uso da computação gráfica. Pontes e torres são examinadas, bem como edifícios. Usando o Alto CAD, o computador nos dá uma visão cada vez mais próxima da pirâmide Transamérica de São Francisco, até podermos trabalhar realmente no projeto do interior específico do escritório de uma pessoa. Cada um dos possíveis elementos do projeto nesta planta de um sobrado são explorados e mudados rapidamente. Projetistas podem estudar e partilhar informações uns com os outros enquanto seus computadores se comunicam num projeto em comum. A ideia deste pátio acaba de receber espaço para novos estacionamentos. Um sólido modelo de um quarteirão do centro é construído e o observador está livre para mover-se ao redor dele ou em cima dele. Finalmente, uma simulação completa de como será o edifício concluído dentro e fora é feita no computador. Informações por todo o mundo são facilmente entendidas quando mostradas graficamente usando-se o computador. Geólogos convertem informações planas em bidimensionais de configurações terrestres para estudos sísmicos e mapeamento topográfico. O computador Pixar de alta velocidade é usado para construir esse modelo de terreno em 3 dimensões e para análise geofísica do domo salino subterrâneo para procurar petróleo. A computação gráfica é usada para revelar o mundo interior do corpo humano. Estas múltiplas explorações de CAT em preto e branco de uma região pélvica humana foram introduzidas no computador Pixar, que atribui diferentes cores aos ossos e tecidos moles. Diferentes aspectos foram calculados e então exibidos usando-se animação tridimensional. No Pacific Presbyterian Medical Center de São Francisco, a computação gráfica é usada na cirurgia reconstrutiva para fornecer visões tridimensionais. A operação é, na verdade, planejada usando-se o computador e uma simulação visual do resultado cirúrgico é vista antecipadamente. A informação do computador é usada para fornecer automaticamente moldes de máquinas para a produção de implantes de ossos. O resultado é uma maior precisão cirúrgica, melhor planejamento pré-operatório e cirurgia mais curta e mais segura. Em ciências, a computação gráfica permite que se viaje para dentro do corpo humano para se estudar os menores detalhes, simular o invisível para que possamos vê-lo. Mestres e alunos da Universidade da Carolina do Norte são capazes de interativamente ver esta molécula enzimática usando um sistema de computador Evans e Sutherland. Nelson Max passou anos estudando e animando como funciona o DNA, os blocos de construção de vida-trabalho. Representações por computadores podem mostrar como essas superfícies são úteis para químicos que estão estudando como as moléculas interagem ou como o DNA se deforma para abrir-se e permitir que a droga entre. O que mostra na animação é que o DNA realmente se abre para formar um buraco e a droga então desliza para o buraco. O vírus de um tomateiro é estudado com a proteína em amarelo, unindo 3 subunidades da molécula. Uma visão mais completa mostra a proteína amarela ligando várias subunidades moleculares. A simulação do voo para pilotos em treinamento foi um dos primeiros e maiores usos práticos da computação gráfica. Um sistema de simulação quase se iguala na emoção de voar. Os sistemas de simulação de voo estão tão avançados que as imagens que produzem parecem reais.
Com o sistema online da Evans e Sutherland, essas imagens estão sendo usadas interativamente com um operador capaz de controlar como o avião se movimenta. O conceito se assemelha a jogar um rápido videogame, mas aqui as imagens são perfeitamente detalhadas. Um sistema de simulação de voo completo pode custar mais de 8 milhões de dólares para se comprar. Harry Mort. O sistema básico é online. Um simulador de voo é um equipamento muito caro e trabalha online com um espantoso nível de realismo. Esta nave espacial aterrissando dá aos pilotos a oportunidade de treinarem manobras delicadas e vitais, enquanto a nave espacial responde instantaneamente a cada comando durante a aterrissagem. A Universidade Stanford utiliza o sistema de computador Bosch para simular a entrada da nave espacial numa estação espacial e vida dentro dela. A construção de uma colônia de trabalho lunar é visualizada, e a colônia pronta tem visitantes nesta projeção do futuro. Em 1781, o primeiro planeta a ser descoberto por telescópio foi avistado. Pouco mais de 200 anos depois, em 1986, esse planeta, Urano, foi visitado pela sonda espacial Voyager 2, como vemos aqui numa simulação do computador feita pelo Dr. James Blinn, da Jet Propulsion Laboratory, na Califórnia. Imagens no computador de Urano e seus anéis são visualmente surpreendentes e cientificamente corretas. O computador simula a visita antecipada a Netuno pela Voyager 2 em 1989. O uso da animação por computador não está limitado a pacíficas explorações científicas do espaço, como mostram estas simulações britânicas de uma guerra nuclear sobre a Terra. Ser capaz de contemplar o futuro utilizando o computador gráfico e ver onde as estrelas estarão daqui a anos e onde estiveram no passado remoto fornece uma fantástica informação nova. O computador gráfico desempenha um papel sempre expansível na compreensão do universo. O nascimento do nosso sistema solar é simulado aqui no computador usando-se animação tridimensional para visualizar o processo de criação milhões de anos atrás. O premiado filme Quest, A Long Range Journey into Light, foi produzido por parte do pessoal no Apollo Computer, em Massachusetts, durante as horas de folga. $50.000 horas de tempo de máquina e mais de 100 computadores foram utilizados para realizar esta complexa viagem a este mundo de fantasia. Superfícies altamente refletivas são criadas aqui no computador usando-se um processo chamado Ray Tracing, no qual um raio de luz imaginário é traçado como se balançasse de uma fonte de luz a um objeto à vista do observador. Este processo moroso cria imagens espetaculares e altamente detalhadas.
Para imagens complexas como estas produzidas pela simulação de cena da Digital Production para a Rockwell International, são calculados até 1 milhão de raios de luz. O mapeamento da textura começa com um simples formato em modelo de arame, tornado tridimensional com o computador. Daí o objeto do computador é sombreado e uma textura de mármore é varrida no computador e retocada para dar mais cor à textura mármore. Finalmente, a textura é envolvida ou delineada no modelo pronto e transportado para a cena final. A habilidade de alterar a textura junto com a iluminação e a cor propicia uma bela e interminável variedade de formas. O jarro é completamente simulado. O projetista cria luz e reflexo com o computador da mesma forma que o vemos com os nossos próprios olhos. Usando um supercomputador Cray, a Digital Production em Los Angeles mostra sua habilidade em mudar completamente quase todo objeto ou textura para outro. O projetista de animação Jeff Kleiser. Acho que a realidade é de interesse para as pessoas que estão escrevendo programas de computador para simular coisas. Porque uma vez que podemos eliminar a descrença do espectador ao olhar uma cena ou um objeto, você pode então fazer algo com esse objeto que não é possível na realidade. E é aí que está a graça para mim. Onde você não tem certeza se está vendo um objeto real ou um objeto sintetizado. Mas a compensação é quando um objeto sintetizado pode portar-se de uma forma irreal ou fazer algo que não seria possível na realidade. O computador gráfico combina homem e máquina com a habilidade de criar nova consciência e novas realidades. Consultora Louise Ledin. Há coisas que você pode fazer com o computador gráfico que você nunca pode fazer com nenhum outro meio. Está sendo capaz de criar vida. O computador desabrochou agora numa poderosa ferramenta para mentes criativas. A forma de arte conhecida como paisagem assume um novo significado quando a animação por computador é aplicada a tal forma. Pintar com computadores tornou-se possível quando artistas foram apresentados à nova tecnologia. Donna Coyne. Vejo o computador como uma ferramenta. Assim como o pintor vê um pincel e um escritor usa uma caneta. É apenas mais uma ferramenta que nos permite unir muito mais elementos. Jeff Kleiser. O estímulo em usar o computador gráfico é obter um novo visual. Fazer algo que nunca foi feito antes. Louise Ledin. São as pessoas e a cultura que historicamente deram os depoimentos visualmente mais significativos sobre suas épocas. E se tem alguém que pode encontrar beleza numa tecnologia, é um artista. E creio que isso foi provado através da história, em qualquer forma de arte industrial, da tecelagem à olaria e agora neste campo. Assim, creio que as pessoas assumem essa responsabilidade com grande empenho quando criam um trabalho. Assim como há diferentes estilos na pintura, há vários diferentes estilos na arte da computação.
Nelson Max fala sobre Yoshiro Kawaguchi. Quando ele era jovem, seu interesse se voltava para o naturalismo. Amava os pássaros, as criaturas marinhas e os insetos, e passava parte do tempo observando formas de vida naturais. E quando ele aderiu ao computador gráfico, suas imagens foram inspiradas nestas formas de vida naturais. Ele acabou ensinando a si próprio a computação gráfica antes que houvessem sistemas que ele pudesse usar. Embora desenvolvidos pelos militares e o governo, os computadores gráficos tornaram-se parte da vida de muitos em nossa sociedade. Sobretudo crianças, muitas das quais foram apresentadas aos computadores gráficos por videogames. Ask yourself now, how do they know it's the same place? A buoy, my friend, a buoy. You will need to find that buoy and bring her to the surface, if you can. Os computadores tornaram-se amplamente acessíveis e educacionais. Let's make a picture of the problem. We know that 20 miles is 90% of the distance. We have to find out what percent 8 miles is. O Teleguide é um sistema que, através do vídeo, interativamente proporciona livre informação sobre uma grande variedade de tópicos e é encontrado em cidades do oeste dos Estados Unidos, México e Japão. Presidente da Aurora, Dick Shop. O computador gráfico certamente tem o potencial de possibilitar que a comunicação entre pessoas de vários níveis seja bem melhor, bem mais fácil e bem mais clara. Os computadores tornaram-se mais fáceis de se usar, permitindo que computadores domésticos baratos produzissem gráficos. Pintar com um computador é divertido. Computadores e música caminham naturalmente juntos, seja para se aprender a tocar música, seja como ferramenta profissional para músicos. Combine computadores gráficos domésticos e música e algumas ideias surpreendentemente complexas poderão ser comunicadas facilmente, como nesse desenho animado Lana Breaker, promovendo a paz mundial. Estudantes do Sheridan College, no Canadá, produziram este filme sob a direção de Robin King. Oh, this will be fun. Come on inside. Here, how about going on a nice little ride?
Andrea Walibi, feito pelo Pixar para Lucasfilm, ilustra a habilidade dos projetistas e cartunistas de criarem completamente um desenho curto usando animação tridimensional por computador. O sistema tridimensional Bosch foi usado por Hutchins na Inglaterra para criar esses personagens de desenhos animados por computador. A Pixar produziu esta sequência para o filme Young Sherlock Holmes, da Lucasfilm, no qual um padre vê alucinado uma figura em vidro colorido adquirindo vida e ameaçando-o. O padre foi filmado numa igreja com o homem de vidro colorido gerado por computador sendo acrescentado depois. Foram necessários 6 projetistas e animadores e 6 meses para concluir a animação por computador. A combinação da ação real e objetos animados é realizada aqui dentro do computador. Mais comumente, máquinas para edição e efeitos em vídeo são usadas para compor ação real e animação por computador numa pós-produção. Neste filme britânico, Picture Gallery, o museu foi filmado ao vivo enquanto a forma e movimentos foram criados com um efeito de vídeo. Os corpos sólidos tridimensionais voadores foram animados no computador antes de se combinarem na edição com a ação real. O mais excitante potencial é contar histórias e poder fazer o que se imaginar. O computador gráfico equivalente a um desenho animado pode contar uma história com maravilhosos personagens e fazer as pessoas rirem e curtirem.
Foram feitos alguns trabalhos incríveis que de nenhuma outra forma poderiam ter sido feitos. Assim, creio que quando a arte do computador é boa, é incrível, pois atinge você em duas direções diferentes. Atinge você artisticamente, esteticamente e emocionalmente. E também o atinge tecnicamente, podendo causar-lhe boa impressão de ambas as direções ao mesmo tempo, fazendo o lado esquerdo e o direito do seu cérebro se excitarem com a mesma coisa. É uma grande investida. No computador gráfico, a cor é muito sedutora. Você tem incríveis variações de cores com as quais lidar. Um número incrivelmente amplo de paletas a escolher. Os sistemas de pintura, particularmente, são fantásticas ferramentas de bela arte, porque são muito abrangentes, são muito velozes. Você pode mudar as coisas rapidamente. Não é como fazer uma pintura a óleo ou uma pintura a aquarela, onde, se você coloca a cor errada, tem que começar tudo de novo. As razões por que alguns de nós estamos construindo ferramentas com estação gráfica é que estamos tentando salientar a habilidade do homem de se comunicar criando gravuras e imagens. Acho que o valor de qualquer um destes sistemas é que a pessoa que está lá sentada operando-os tem muito pouco a ver com o computador. O computador gráfico faz parte da minha vida. Veio para ficar. Aguardo ansiosa as novas ferramentas. Imagino os novos computadores que terei, as novas ferramentas que estarão disponíveis e as novas coisas que farei com eles.